Fala aí, moçada, no último vídeo eu te mostrei como funciona o Safety Rating e agora eu vou te mostrar 3 formas de tu subir o teu Safety Rating de forma mais rápida e segura. Se tu não sabe do que eu tô falando, não sabe como funciona o Safety Rating, eu recomendo tu assistir o vídeo anterior e se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo dessa série, beleza? Então vamos lá. A primeira forma que eu vou te mostrar é usando o Time Trial. No Time Trial tu vai estar sozinho na pista e só precisa completar voltas limpas, sem sair da pista, sem rodar, sem bater. Quanto mais voltas limpas tu completar, ou melhor, tu viu o vídeo anterior, tu já sabe, quanto mais curvas limpas tu completar, maior vai ser o teu CPI, Corners per Incident, e mais rápido o teu Safety Rating vai subir. Então, tu tem que escolher uma pista que tu completa o maior número de curvas por volta possível, que tu esteja confortável em pilotar sem errar. Para tu começar uma sessão de time trial, tu precisa escolher o campeonato que tu vai correr e tu vai clicar em More Ways to Race e selecionar a opção Time Trial. Quais são os benefícios de tu subir o teu safety rating dessa forma? Tu vai estar sozinho na pista, então o risco de alguém te bater é nulo e o rating de time trial é diferente do iRating, né? Que prepara os splits no campeonato. Então tu pode fazer voltas num tempo bem confortável e não vai influenciar no teu iRating. Qual que é o ponto negativo? É que o multiplicador safety rating em time trial é menor do que o de corridas. Então, se tu fizer 15 voltas, por exemplo, em uma sessão de time trial, vai equivaler a, sei lá, 5 voltas numa corrida. Eu indico tu usar essa estratégia para quando tu for subir de carteira, tu tá com 3.8, 3.9 de safety rating, quer chegar nos 4 pontos para subir de carteira, faz dessa forma que é mais seguro, não vai ter o risco de ninguém te bater. Ou se tu tá quase caindo de carteira, né? Tá com um safety rating abaixo de 2, também pode fazer a mesma coisa. A segunda forma de tu subir o teu safety rating é largando dos boxes ou do fundo do grid. Isso vai te ajudar a evitar o caos da primeira curva, vai te permitir olhar os acidentes acontecendo na tua frente e ter um tempo de reação maior. Acompanha o vídeo aí que eu vou te mostrar como é que tu faz isso também. Tu tem que se inscrever numa corrida normalmente e no qualifying, ou tu não vai completar nenhuma volta, ou tu vai fazer uma volta ruim de propósito. Isso vai te jogar lá pro final do grid. Se tu quiser sair dos boxes, tu precisa completar normalmente a sessão de qualifying e essas voltas, inclusive, elas vão somar no teu safety rating, né? São voltas limpas que tu completou numa sessão de corrida, qualifying. E então vai aparecer a opção de você ir pro grid, né? Aquela contagem de 2 minutos, vai esperar essa contagem terminar e após vai aparecer um botão Missed Start. Aí você vai clicar nesse botão, você vai aparecer dentro dos boxes, né? E a corrida vai iniciar normalmente, vai ter um cooldown pequeno e aí você vai largar dos boxes. Qual que é o ponto positivo? É que teu safety rating sobe mais rápido porque tu tá com um multiplicador de corrida, né, que é mais alto que o de time trial, e tu evita fazer a primeira curva com um monte de gente, né, aquele caos, e também tu tem mais tempo de reação para desviar de algum acidente que ocorra. O ponto negativo é que se tu larga lá atrás e tu não ultrapassar muita gente, teu iRating vai sofrer. E se tu tá no final do grid, tu tá disputando com gente que é menos habilidosa ou menos experiente, e isso é um risco. Eu vou dar agora algumas dicas e alguns lembretes para tu preservar o teu safety rating, tá? Olha com sabedoria qual campeonato que tu vai correr. Evita as pistas tipo Monza, por exemplo, que tem poucas curvas numa volta e geralmente o pessoal é muito agressivo nesse tipo de pista. Então pode ocorrer muito acidente e como tu vai fazer poucas curvas por incidente, teu safety rating vai sofrer bastante. Evita também as corridas multiclasse, principalmente nos rankings mais baixos. As diferenças de velocidade entre os carros são grandes, então vai ter várias ultrapassagens nessa corrida o tempo todo. Se tu colocar isso junto com um piloto experiente, cara, vai ter muita ultrapassagem local que não deveria ocorrer e vai acontecer algum acidente. Então evita campeonatos tipo INSA, o Production Car Challenge, esse tipo de campeonato ele é um veneno para o teu safety rating. Evita também campeonatos com que as corridas são muito curtas, tipo menos de 15 minutos, por exemplo. Como tem um pequeno número de voltas e pouco tempo, o pessoal acaba se precipitando em fazer uma manobra de ultrapassagem e isso gera bastante acidente. Lembra também que nas primeiras voltas o teu pneu está frio e é muito fácil conseguir um off-track ou rodar se tu forçar um pouco o carro.
E também não entra em corrida sem ter treinado ou praticado um pouco antes com aquele carro e aquela pista, e também tu vai acabar fazendo alguma bobagem. Então, finalmente, a terceira forma, a terceira estratégia para tu subir o teu safety rating. Para mim, é a melhor opção. Qual que é ela? Melhorar o teu pace. Antes de tu entrar numa corrida, no campeonato, você vai lá no histórico das corridas daquele carro e daquela pista, né? E tu vai olhar qual que é o race pace para tua faixa, para o teu split do iRating. Vai anotar aquele tempo de volta, vai abrir uma sessão de test drive e vai treinar até melhorar o teu pace e chegar a pelo menos igualar ou melhorar aquele pace que tu anotou do histórico. Quando tu larga lá na frente, tu foge da zona do agrião e do bolo da primeira curva, e que é onde a maioria dos acidentes vai acontecer. Tu vai correr contra pilotos que são mais consistentes, com uma galera mais experiente e que está mais próximo do teu ritmo. Isso vai te ajudar a fazer corridas limpas. Se tu treinou bastante e tu tá consistente, você também não vai errar sozinho, tá? E também, se tu fizer isso, tu vai estar disputando lá na frente, então tu vai ganhar iRating nessas corridas. Moçada, comenta aí qual que é a tua estratégia para subir o safety rating, ou deixa uma dica aí para a gurizada que você sabe algo que eu não comentei aqui nesse vídeo. Se tu gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para continuar acompanhando essa série. Se tu ainda não assina o iRacing, usa o link que está na descrição para dar uma força pro canal. Valeu, abraço!